salve galera, eu sou Milton Alves, professor de Física da Escola Sesc. E eu sou Mônica Borges. E a nossa aula de hoje é sobre colisões. Bem, nos últimos tempos, quando eu penso em colisões, me vem à cabeça o LHC, do CERN. CERN é a sigla para a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. E LHC significa Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadrons. É um grande acelerador de partículas, o maior do mundo, localizado na fronteira entre a França e a Suíça, a 100 metros de profundidade e em forma de um anel de 27 km de circunferência. Ele é bem grandão mesmo. Em física de partículas, hadrons são bários e mesons. Os bários mais conhecidos são prótons e nêutrons. Os prótons são partículas carregadas eletricamente e, por isso, são acelerados por campos magnéticos produzidos pelo acelerador. O objetivo é promover a colisão entre essas partículas. Dependendo da quantidade de energia envolvida na colisão, essas partículas são destruídas e os pesquisadores podem ver o que tem dentro delas. É como se você, para estudar uma laranja, lançasse uma com uma velocidade muito grande, com bastante energia contra a parede. Ela se espatifaria toda e você poderia ver o que tem dentro dela também. As colisões que você estudará em mecânica são mais simples. Na física clássica, as colisões podem produzir deformação temporária ou permanente. Pode haver conservação de energia, mas também pode ocorrer a sua redução. Por outro lado, existe uma grandeza que não sofre alteração, e não importa o tipo de colisão em questão. Essa grandeza é a quantidade de movimento. A quantidade de movimento do sistema antes e depois da colisão será a mesma, e ela se conserva sempre em que a resultante das forças externas for nula. As colisões elas podem ser classificadas como elástica, parcialmente elástica e inelástica. Se a quantidade de movimento se conserva em qualquer tipo de colisão, o que será utilizado para classificar as colisões será o fato de existir ou não conservação da energia. E se a energia não se conserva, de quanto será a sua perda? A energia que me refiro aqui é a energia do movimento, portanto, energia cinética. E ela pode ser absorvida de forma parcial ou integral. Isso em função da deformação sofrida pelos corpos envolvidos na colisão. Imagina a situação em que dois corpos se movem ao longo de uma mesma trajetória, porém em sentidos opostos, um de encontro ao outro. Chamamos de velocidade de aproximação a velocidade relativa dos corpos antes da colisão. Considere que os dois corpos colidem frontalmente. A velocidade relativa dos corpos após a colisão é chamada de velocidade de afastamento. Quando as velocidades de aproximação e de afastamento são iguais, significa que não há perda de energia, ou seja, a energia antes e depois da colisão é a mesma. E esse tipo de colisão é classificada como colisão elástica. No caso específico em que dois corpos possuem a mesma massa, um se movendo com velocidade v e o outro parado, após a colisão frontal entre eles, o que estava se movendo para e o outro entra em movimento com a mesma velocidade v que tinha o anterior. É até intuitivo, não? Mas e matematicamente, você consegue demonstrar? Uma colisão é dita inelástica quando os corpos passam a se mover juntos após a colisão. Em outras palavras, a velocidade de afastamento é nula. Essa situação representa a máxima perda de energia numa determinada colisão. Lembrando que não consideramos, neste caso, a ação de forças externas. As colisões elástica e inelástica são duas condições extremas. Na primeira, não há perda nenhuma de energia, e na segunda, a perda de energia é máxima. A condição intermediária é a chamada colisão parcialmente elástica. Nesse caso, há perda de energia, mas não é tão grande quanto a perda de energia verificada na colisão inelástica. Como os corpos não passam a se mover juntos após a colisão, a velocidade de afastamento não é nula, mas também não é igual à velocidade de aproximação. Um parâmetro que nos ajuda a analisar as colisões e classificá-las como elástica, inelástica e parcialmente elástica é o coeficiente de restituição. De uma maneira geral, ele nos informa o quanto de energia foi perdido numa colisão. É uma espécie de taxa de energia restituída. O coeficiente de restituição é a razão entre a velocidade de afastamento e a velocidade de aproximação. Se a velocidade de afastamento é igual à de aproximação, o coeficiente de restituição vale 1, ou 100%.
Nesse caso, temos uma colisão elástica, na qual toda a energia, 100% da energia, é restituída. Em outras palavras, não há perda de energia durante a colisão. A energia é conservada. Quando a velocidade de afastamento é nula, o coeficiente de restituição também será nulo. Nesse caso, temos uma colisão inelástica. Os corpos se movem juntos e a perda de energia é máxima para a condição estabelecida. Para o coeficiente de restituição entre 0 e 1, temos uma colisão parcialmente elástica. É uma situação em que a velocidade de afastamento é menor que a velocidade de aproximação, mas não chega a ser zero. A tabela e os gráficos apresentam uma síntese, uma análise qualitativa das grandezas, quantidade de movimento e energia cinética para cada tipo de colisão abordada. Perceba que a quantidade de movimento é constante, condição verificada para a resultante das forças externas igual a zero. No caso da energia cinética, há uma redução durante a colisão em função da deformação sofrida pelos corpos. Se os corpos voltam em suas formas originais, a restituição de energia é integral. Isso acontece na colisão elástica. Quando os corpos se deformam na colisão e voltam parcialmente ao formato original, a restituição de energia também é parcial, característica da colisão parcialmente elástica. Se os corpos sofrem deformação permanente, ou seja, não recuperam nem um pouco a forma original, não há nenhuma restituição de energia, que é o que acontece na colisão inelástica. Bem, por hoje nós ficamos por aqui. É importante que você resgate os conceitos de velocidade relativa, quantidade de movimento e energia cinética, para entender melhor as colisões. Como você sabe, a solução de problemas também ajudará. Faça exercícios, ok? Um forte abraço e até a próxima. Abração, galera!